Beleza. Então, a absorção, o caminho que o fármaco vai percorrer do local de administração até a circulação. Muito bem. Aí existem aqueles fatores, né, que pode interferir, pH, né, o local, a área de absorção, a circulação, né, aquilo lá, muito bem. O que é meia-vida de fármaco? O que é meia-vida? É o tempo entre o fármaco ser absorvido e ele chegar na metade da dose que ele foi absorvido. Aonde? Vamos dar uma melhorada nessa a resposta, Marina? Vamos dar uma melhorada. Fala, pode falar, Marina. É o tempo em que o fármaco leva entre a dose administrada, diminui até a sua metade, porque foi absorvido ou metabolizado ou excretado. Melhorou um pouquinho, mas está um pouquinho confuso ainda. Vamos dar uma melhorada. O tempo que a Sabrina colocou aqui, não deu tempo de ler. Deixa eu ver o que a Sabrina colocou aqui. É o tempo em que ele leva para chegar na dose terapêutica. Não, não é isso. Sabrina, não é. Eu falo para o horário próximo. Tá. Também, Elaine, a definição também não é essa. Isso, perfeito. Quem foi aqui? Vitória, né? Muito bem. É o seguinte, gente. A meia-vida. Então, se eu vou definir a meia-vida, eu defino a seguinte forma. A definição, tá? É o tempo em que o fármaco absorvido leva para se reduzir a metade no sangue. E essa é a definição mais simples que existe. Então, repetindo, é o tempo em que o fármaco absorvido ele leva para se reduzir a metade. Isso é a definição de meia-vida, tá? Agora, se eu pedir outras coisas, para que serve a meia-vida? Então, a meia-vida serve para determinar o intervalo de administração entre os fármacos, entre as doses, né? Aí sim, serve para eu ter um balizamento, né, de quanto tempo que eu vou fazer a administração de outras doses. Ok? Tudo bem, gente? Muito bem. Gente, o que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? A quantidade que o fármaco alcança na corrente sanguínea? Não consegui entender o comecinho, Gabriele, por favor. A quantidade que o fármaco alcança na corrente sanguínea? É isso daí, né? É isso daí. Nós podemos só melhorar um pouquinho a forma de se dizer, mas é isso daí sim, né? Exatamente isso.
A biodisponibilidade, ela me dá o quanto do fármaco administrado vai estar disponível no meu sangue. Certo? Isso seria a biodisponibilidade. Quanto de um fármaco administrado vai estar disponível na circulação. Ok? Muito bem. Bioequivalência. É quando dois fármacos eles têm a mesma biodisponibilidade e a porcentagem que eles chegam a concentração que eles chegam na corrente sanguínea. Essa última frase você nem precisa pôr, tá? Não precisa, só a mesma biodisponibilidade mesmo, né? Exatamente. Para ser bioequivalente, eles têm que ter a mesma biodisponibilidade, tá? Então, dois fármacos são bioequivalentes se têm a mesma biodisponibilidade. Ok? É só isso. Beleza? Muito bem. Para ser genérico, o que ele tem que ser? Tem que ter a mesma biodisponibilidade? Oi? Tem que ter a mesma bioequivalência, na verdade. Exatamente isso, Gabriel. Para ser genérico, ele tem que ser bioequivalente ao fármaco de referência, né? Ele tem que ter a mesma biodisponibilidade, então ele tem que ser bioequivalente. Ok? Beleza? Muito bem. O fármaco absorvido, quem é que vai facilitar a sua distribuição? As proteínas plasmáticas? É isso aí, as proteínas plasmáticas, né? As proteínas. Ana fez a pergunta, por que os remédios genéricos são mais baratos? Bom, é o seguinte, teoricamente, né, o fármaco de referência foi aquele fármaco que foi gasto muito dinheiro com ele para desenvolver, para fazer testes clínicos. Então, houve um gasto muito grande, né, para fazer aquele fármaco. E ele teve a patente dele por 10 anos, né, para explorar o mercado mundial, para pagar isso aí, para ganhar, né? Após a quebra da patente, tá, outros laboratórios podem fazer a mesma coisa. Só que agora o custo que esses laboratórios têm é praticamente zero. É só pegar lá o princípio ativo que já foi descoberto e fazer. Entendeu? Então, é por isso que sai muito mais barato. Ok? Muito bem. As proteínas plasmáticas é que faz a distribuição, que ajuda, né, a distribuir esses fármacos. E esses fármacos, eles podem ser lipo ou hidrossolúvel, certo? Lipo ou hidrossolúvel. Muito bem. Um fármaco lipossolúvel tem absorção facilitada ou dificultada? Facilitada. Facilitada, muito bem. Isso quer dizer que ele tem absorção mais rápida, não é isso? Que o hidro. Muito bem. O fármaco, ele vai se distribuir pelo nosso organismo, né? E esse fármaco, ele é tido assim como algo de estranho para o nosso organismo. E esse fármaco, então, para que o nosso organismo elimine ou coloque
esse fármaco para fora, o nosso organismo vai ter que fazer algumas coisas com esse fármaco. Entre elas, o quê? Metabolização. Não é isso? A metabolização. O que é metabolização? É um processo enzimático? Processo enzimático que tem por objetivo o quê? Que os fármacos sejam excretados mais facilmente? Modificar Marcos, o microfone só está um pouquinho baixo. Modificar os fármacos para que eles sejam excretados mais fácil. Isso, ok, exatamente isso. Tanto a Cristiane quanto o Marcos complementaram aí, né? A metabolização, tá? É um conjunto, né, de reações enzimáticas com o objetivo, né, de facilitar a excreção desse fármaco. Certo? Muito bem. Quem é que faz? As enzimas, não é? O principal órgão metabolizador? Fígado. Fígado. Muito bem, fígado. Existe uma coisinha que a gente fala em metabolização que nós chamamos de metabolização pré-sistêmica. O que é metabolização pré-sistêmica? Também chamado de efeito de primeira passagem. O que seria? Metabolização pré-sistêmica ou efeito da primeira passagem. Não? Então, vamos lá. Professor, é quando o fármaco ele é absorvido pelo intestino, via veia porta, ele já passa pelo fígado uma primeira vez antes de atingir o restante do organismo? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Então, só vamos dar uma melhoradinha aí. Eliminação pré-sistêmica é quando o fármaco absorvido, né, por via oral principalmente, né, ele cai na circulação porta e passa pelo fígado e sofre alguma metabolização antes de alcançar a circulação sistêmica. Então, antes dele chegar a ser distribuído sistemicamente, ele já perde uma parte dele através da metabolização na primeira passagem pelo fígado. Tudo bem, gente? Ok? Então, é isso que nós temos de eliminação de metabolização pré-sistêmica, ou também eliminação pré-sistêmica, tá? Também pode ser chamado assim, ou efeito de primeira passagem. Ok? Giovana, é o seguinte, o fármaco, quando ele é absorvido a nível oral, ele vai ser absorvido lá pelo estômago ou pelo intestino. E aí ele vai cair na circulação porta, na veia porta. E essa veia porta vai levar esse fármaco para o fígado. E a hora que ele passa pelo fígado, ele vai sofrer já a metabolização. Só depois que ele sai do fígado e vai para a circulação sistêmica. Então, é por isso que nós chamamos de metabolização pré-sistêmica. Ele passa pelo fígado, perde já alguma coisa, porque ele já sofre a metabolização, uma parte dele, né? E o restante, só depois é que sai e vai para a circulação
é sistêmica. Então, é isso que a gente chama de eliminação pré-sistêmica. Deu para pegar, Giovana? Beleza? Beleza, então. Muito bem. Gente, na metabolização, existe aí alguns fatores, né, que podem interferir nela, né? Como, por exemplo, a idade, não é? A gente comentou, quando nasce praticamente desprovido de enzima, né? Aí você vai crescendo, as enzimas vão aumentando, estabiliza quando está adulto, né? Depois você começa a perder de novo as enzimas com o avanço da idade. Ok? Beleza? Tudo bem, Camila? Muito bem. Uma outra coisa que pode influenciar na metabolização são fármacos, né? Fármacos que induzem a metabolização e fármacos que inibem a metabolização. Então, são os indutores e os inibidores enzimáticos, né? E uma outra coisa também é o fator genético, né? A genética influenciando na metabolização. A gente comentou sobre isso, né? E também a hora do dia, que é o fator circadiano. Durante o dia, temos um aumento de metabolização e à noite temos uma diminuição, a redução da metabolização. Ok? Muito bem. Aí nós falamos de excreção de fármacos. Entre as várias vias de excreção, duas principais, renal e biliar. Não é isso? No processo de excreção renal, compreende 3 processos. O primeiro é o quê? A filtração glomerular? Filtração glomerular. Muito bem. Segunda. A secreção tubular? Secreção tubular. Terceira. A difusão passiva? É outro nome. Reabsorção? Reabsorção tubular. Exatamente. Reabsorção. Muito bem. Então, agora eu falo. Filtração. Qual o fármaco que pode ser filtrado? Segunda é secreção tubular. Secreção. Ok? É filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Muito bem. A filtração, todos os fármacos podem ser filtrados. Menos um. Qual? O ligado à proteína plasmática. Certo? Esse não filtra. Muito bem. Dos filtrados, eu posso ter o fármaco lipossolúvel e posso ter o fármaco hidrossolúvel. Beleza? Se o fármaco for hidrossolúvel, filtrou, acabou. Hidro, ele vai embora, ele vai sair com a urina. Ok? Se ele for lipo, filtra e ele pode sofrer a reabsorção. Ele volta para a circulação, pela característica lipídica dele. Tudo bem? Muito bem.
Aí, gente, é o seguinte. Isso daí pode interferir na meia-vida? Essa característica? Pode, sim, não é? Pode interferir. Se o fármaco for hidrossolúvel, a tendência dele é ter uma meia-vida curta, não é? Por quê? Filtrou, ele foi embora. Agora, se esse fármaco for lipossolúvel, ele filtra, ele volta para o sangue e vai circular de novo. Então, ele vai permanecer mais tempo na circulação. Então, fármacos lipossolúveis sofrem reabsorção e têm a tendência de ter meia-vida longa. Tudo bem? Hidrossolúvel tende a ser de meia-vida curta. Lipossolúvel, meia-vida longa. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. E a secreção? Fármaco que sofre secreção, gente, tem meia-vida curta ou meia-vida longa? Oi? Não ouvi nada. Tainara, curta. Por que tem meia-vida curta, Tainara? Fármaco, Vitória, fármaco que sofre secreção tubular tem meia-vida curta ou longa? A Tainara já falou que é curta, né? Muito bem. E é curta. E por que que é curta? Muito bem. É curta porque a secreção, ela pode acontecer ao longo de todos os túbulos, né? Então, a área que sofre secreção é uma área muito grande. Então, passa muito sangue por lá e o fármaco vai sendo secretado. Então, ele sai muito rápido da circulação, tá? É por isso que tem a meia-vida curta. Caso das penicilinas, que sofrem secreção, meia-vida curta. Tudo bem? Beleza, gente? Muito bem. E lembrando que tudo isso, né, tem as formas farmacêuticas, né? Ah, e a relação com o pH. Muito bem. Tanto na absorção quanto na excreção, tá? O pH pode influenciar. Fármacos ácidos têm melhor absorção em meio ácido, estômago. Fármacos alcalinos serão melhores absorvidos no intestino, o duodeno, tá? Porque tem um pH alcalino. Tudo bem? Beleza? E por que isso, gente? Porque se eu colocar um ácido e uma base juntos, eles vão ionizar. O pH é diferente, vai ionizar. E quando uma substância ioniza, ela libera cargas, fica com cargas de sobra. E essas cargas acabam se repelindo com as cargas elétricas de nossas membranas. E aí ela não consegue atravessar as membranas. Por isso que a gente perde o fármaco ionizado. Professor, só pode repetir sobre o pH, por favor? O pH, tudo? Fármacos ácidos são melhores absorvidos em meio ácido, estômago. Fármacos alcalinos são melhores absorvidos em pH alcalino, duodeno. E por que isso? Porque se eu colocar um ácido junto com uma base, o pH é diferente, ele vai ionizar.
liberar cargas. E a liberação de cargas, ou positiva ou negativa, repele a hora que chega na membrana para ter absorção. E aí ele não passa, ele volta. Então eu perco o fármaco. Ok? Tudo bem? Já na excreção, é a mesma coisa, né? Vamos supor, se eu estou tendo uma filtração de um fármaco ácido, tá? Filtrando. Esse fármaco, tá? Ele é, vamos supor, é lipossolúvel. Então, ele filtra e a tendência dele é ser reabsorvido. Não é isso? É voltar para a circulação. Ele é lipossolúvel. Muito bem. Mas ele é ácido. E se eu alcalinizar a urina? Alcalinizar. Eu dou bicarbonato para esse paciente. Eu alcalinizo a urina. A hora que esse fármaco ácido filtrar, ele vai encontrar um meio tubular alcalino. E ele vai também se ionizar. E aí? E aí ele não consegue mais ser reabsorvido. E aí eu acelero a excreção dele. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Ótimo. Aí tem a excreção biliar, né? Fármacos que não foram excretados pelo rim podem ser induzidos a sair pela bile. Muito bem. Os fármacos que são excretados pela bile, ele sai pela bile, vai para o intestino, o duodeno. Uma vez no duodeno, esse fármaco, dependendo da sua característica, né, se ele mantiver as características originais, ele poderá ser absorvido de novo, pode ser reabsorvido a nível intestinal. E aí ele volta para a circulação. Para onde? Para ver a porta. E depois, para o fígado. E no fígado ele pode de novo sair pela bile, né? E quando ele sai pela bile, ele vai para o duodeno. E duodeno, ele pode ser reabsorvido. Vai para ver a porta, vai para o fígado. E não tem limite, né, professor? Essa reabsorção, ela não tem limite, né? Não tem. Isso daí acaba sendo diminuído, né, gradativamente, à medida que esse fármaco vai sendo metabolizado, e aí ele vai sendo excretado. Certo? Então, esse ciclo que ele forma, que alguns fármacos formam, né, é chamado de ciclo enterohepático, tá? Ciclo enterohepático. Beleza? Dúvidas? Até aqui? Tranquilo? Muito bem. Então, agora, gente, o que são alvos farmacológicos? Isso porque eu falei que ia tirar só dúvida, né? Vocês é fogo, viu? Eu tô bravo já com vocês. Vou ferrar na prova. O que são alvos farmacológicos? Quem falou? Sou assim, sou ruim. Então, não é só receptores, né? Alvos é onde o fármaco vai se ligar, né? Então, eu tenho alvo farmacológico, eu posso ter como alvo o receptor, que vocês já mencionaram, mas eu posso ter também como alvo
um canal iônico, enzima, não é isso? Uma proteína. Então, o alvo é onde o fármaco vai se ligar, certo? Na grande maioria, é um receptor. Beleza? Muito bem. Após a administração, o fármaco irá se ligar? Sim. Após a administração, após a absorção, o fármaco, para ter ação, ele precisa se ligar a um alvo. Tá? Exatamente. Vitória, para produzir uma resposta celular. Né? Então, o fármaco absorvido, ele vai procurar o seu alvo, vai se ligar ao seu alvo, e dessa ligação vai produzir um efeito. Certo? Então, isso que é um alvo, um ponto onde o fármaco vai se ligar. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. O fármaco, para se ligar a um alvo, ele tem que ter o quê, gente? Quais aquelas características que nós falamos? Fármaco para... Afinidade, especificidade. Fármaco, ele tem que ter especificidade, não é? Especificidade para quê? Para reconhecer o seu alvo. Depois ele tem que ter a afinidade. Para quê? Ele precisa reconhecer, depois ele precisa se ligar. Não é isso? Então, especificidade é que faz o reconhecimento. A afinidade é que faz a ligação. Tudo bem? Agora, se ele tem especificidade, se ele tem afinidade e ele produzir efeito, isso quer dizer que ele também tem eficácia, certo? Teve eficácia ou atividade intrínseca, né? Então, se esse fármaco, ele tem essas três coisas, eu posso falar que esse fármaco é o quê? Muito bem, agonista. Agonista. É isso aí. Ele é um agonista, certo? Perfeito, agonista. Agora, se o fármaco tem especificidade, ele tem afinidade, mas a eficácia dele é zero, não tem atividade intrínseca. Ele é antagonista. Aí... Oi? Ele é antagonista? Antagonista, perfeito. Ok? Então, eu acho que essa parte de agonista e antagonista vocês estão bala, né? Ok? Beleza. É isso aí. Tranquilo. Então, isso daí eu sei que eu não preciso pedir na prova, você já sabe. Vamos lá, então, gente. Ok. Quando um fármaco se liga ao seu alvo, sinergista, tá. Me lembra, se eu não falar, daqui a pouquinho você volta a me cobrar, por favor, tá bom? Quem foi que eu não vi o nome? Elaine, né? Elaine, se eu não falar já, você me cobra. Por favor, de novo. Gente, é o seguinte. Um fármaco agonista, ele ligou ao seu alvo, então ele teve a especificidade, ele teve a afinidade, eficácia. Agora, para produzir o efeito, da ligação até a produção do efeito, teve várias reaçõezinhas aí. Como é que eu chamo isso? Agonista parcial? No caso, não. Outro nome.
Por exemplo, isso, Sabrina, muito bem. Transdução de sinal, gente, tá? Transdução de sinal. Então, o fármaco, ele consegue produzir o seu efeito através da transdução de sinal. Ok? Muito bem. Agora, gente... Professor, pode repetir Sim. que cortou um pouquinho a internet, falhou a sua fala. Eu não entendi da transdução. Para o fármaco ele produzir efeito, ele vai se ligar ao seu alvo, e aí ele vai provocar uma série de reações enzimáticas, até produzir o efeito. Essas reações enzimáticas, até a produção do efeito, é que eu chamo de transdução de sinal. Mas por que isso ocorre, essas várias reações? Para produzir o efeito. Para produzir o efeito. Já, Ana Paula. Exemplo. Talvez se eu der um exemplo, vai ficar mais fácil. Vamos supor. O exemplo fácil que eu acho que eu já mencionei isso para vocês. É quem tem asma, né? Normalmente, eu sempre falo isso porque sempre na turma tem alguém que tem asma, né? Bronquite, né? Então, quando esse paciente usar a bombinha lá que tem para asma, né? O que ela está usando é um fármaco agonista de beta-2. Lembram? Os beta-2 que estão a nível pulmonar e que fazem broncodilatação. Então, eu sei que o fármaco é um agonista e que vai produzir broncodilatação. Tá, mas como que ele provoca broncodilatação? Qual é a transdução de sinal dele? E aí que a gente vai entender por que ele dá broncodilatação. Então, veja, a hora que esse fármaco se liga ao receptor beta-2, ele vai ativar uma proteína, que a gente chama de proteína G, tá? Então, já começou a transdução. Essa proteína G ativada ativa a enzima adenilciclase. Essa enzima ativada aumenta a síntese de AMPC. O aumento de AMPC no músculo liso, tá, diminui a oferta de cálcio. E por diminuir o cálcio no músculo liso, o músculo liso relaxa. Daí que vem a broncodilatação. Beatriz, foi você que estava em dúvida, né? A transdução? Ok, gente? Então, a transdução é esses efeitos que acontecem para produzir o efeito. Tudo bem, gente? Ok? Muito bem, então. O fármaco agonista, tá? Agonista. E o fármaco antagonista. Quando eu faço a administração de dois fármacos juntos, e um atrapalha o efeito do outro, eu falo que eu tive um antagonismo, certo? Eu tive um atrapalhou, certo, o efeito do outro. Então, isso é antagonismo, é ir contra o efeito. Agora, se eu administro dois fármacos juntos, e o efeito final é maior que o efeito deles em separado, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento de efeito. Então, eu tenho um sinergismo. Então, sinergismo é o aumento de efeito.
Um fármaco aumentou o efeito do outro fármaco. Ok? Exemplo, álcool e calmantes, né? Ocorre sinergismo. Tudo bem, gente? Não sei quem tinha perguntado de sinergismo. Bom. A Elaine ainda perguntou o que, Elaine? Você tinha perguntado outra coisa, Elaine. Eita, desculpa. Foi aqui para frente. Da potência dos fármacos, professor. Potência. Então, a potência é muito relativo, né? Para mim, ver potência, eu só consigo comparar potência entre fármacos no mesmo nível de efeito, né? Então, os fármacos que chegarem a um ponto X de efeito com menor dose, esse é o fármaco mais potente. Então, eu tenho sempre que comparar os dois fármacos no mesmo nível. Aquele que chegou nesse nível em menor dose é o fármaco mais potente. Tudo bem? Agora, gente, existe o agonista total e o agonista parcial. Isso aí, eu falei para vocês, e repito, é teórico, né? Não tem como a gente ver esse negócio aí. Mas vamos supor, um fármaco que tem 100% de eficácia, 100% de efeito, esse fármaco é um agonista pleno, é um agonista total. E um fármaco que tem um efeito, a eficácia de 1, ele não pode ser 0, porque se for 0, ele é antagonista, não é isso? Então ele tem efeito, tem 1. De 1 a 99, ele é um agonista parcial. Ok? De 1 a 99, ele é parcial. Ele não pode ser 0, porque 0 é antagonista. Ele não pode ser 100, porque 100 é pleno. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, agonista pleno e agonista parcial. Ok? Muito bem. Gente, sempre que nós utilizamos agonistas, eu vou ter dessensibilização de receptores. Tá? Então, toda vez que eu utilizar agonista, eu vou ter uma redução do número de receptores. E isso eu chamo de dessensibilização. Ao contrário, quando eu uso um antagonista, eu vou ter um aumento do número de receptores. Eu passo a ter, então, sensibilização. Tudo bem, gente? Ok? Professor, essa parte de sensibilização e dessensibilização, o senhor poderia explicar tipo, um pouquinho mais? A sensibilização ela vai ocorrer porque a gente está bloqueando os receptores, por isso que aumenta o número? Vamos começar assim. O nosso organismo, tá? Ele está codificado, né? Estabilizado, tal, para trabalhar com um número X de receptores e ter aqueles mediadores se ligando lá àqueles receptores. Isso é o fisiológico, ok? À medida em que você comece
a bloquear os receptores, o nosso organismo, ele percebe que você está tendo o quê? Menos receptor disponível, e que isso pode prejudicar a sua fisiologia. Então, o nosso organismo começa a produzir mais receptores para compensar aqueles que você está bloqueando. Isso é fisiológico. Então, a gente chama isso de sensibilização. Tá? Ao contrário, quando você usa um agonista e você começa a estimular muito os receptores, o nosso organismo entende que você está tendo uma resposta muito, assim, aumentada. Então, para preservar o nosso organismo, ele vai lá e retira receptores. E aí então, a dessensibilização. Obrigado, professor. Bem? Beleza. Tá? Giovana, o que você não entendeu? Por favor. Beleza, então. Tudo bem, gente? Sensibilização, dessensibilização, né? Ok, agonistas, muito bem, antagonista, ótimo, eu acho que a essência da coisa a gente comentou. Ok? Podemos passar para o SNA? Muito bem. Qual é os dois nervos do SNA? Vamos, gente. Rápido. Quais os dois nervos do SNA? Não sabe isso ainda? Prova é sexta-feira. Vamos, gente. Ai, 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 hein? Abre o microfone, Marcos. Eu não estou te ouvindo. Mandaram no chat, por isso que eu não falei nada. Dá uma olhada lá. Tá. Agora que eu vi. Simpático e parasimpático. Muito bem. Simpático e parasimpático. Muito bem. Os mediadores. Simpático. A noradrenalina? Noradrenalina. Parasimpático. Muscarínico, sei lá. Muscarínico é receptor. O mediador é acetilcolina, tá? Acetilcolina. E aí os receptores para noradrenalina, alfa e beta. E receptor para acetilcolina é o muscarínico e o nicotínico. Ok? Beleza? Tudo bem? Beleza. Aí, gente, nós falamos que na sinapse, aí nós esquecemos, né, do para e falamos somente do simpático, certo? Simpático. Então, o sistema simpático, também chamado aqui em farmacologia de
de adrenérgico, né? Certo? Adrenérgico. Aí nós vimos fármacos agonistas e fármacos antagonistas, né? Mas para a prova vai até fármacos agonistas só, é isso, né? Hein, gente? Só agonista, né? Antagonista não cai nessa prova. Ok. Então, gente, aí, para que a gente entenda, fale sobre esses fármacos, nós precisamos saber dos receptores, né? E nós precisamos entender bem a sinapse adrenérgica, não é? Em toda a sinapse adrenérgica, eu tenho lá o mediador, que é a noradrenalina, na sinapse, e eu tenho o receptor alfa e beta no pré-sináptico, lembram disso, importantíssimo isso, e tenho no pós, eu vou ter alfa ou beta, ok? Mais uma vez, mediador noradrenalina na sinapse, no pré-sináptico, alfa e beta. No pós, que é no órgão, eu vou ter alfa ou beta. Ok? O que esse alfa e beta pré-sináptico fazem? Importantíssimo isso daí. O que esses receptores pré-sinápticos eles fazem? Eles vão estimular alguma ação por ser excitatório? Quem é excitatório? O alfa e o beta, eles não têm ação excitatória? Não. Eles bloqueiam a liberação do mediador? Sabrina, vasoconstricção é o pós, tá? É no vaso. Eu estou pedindo para falar do alfa e beta pré-sináptico. O alfa pré e o beta pré, eles controlam a liberação de noradrenalina para a sinapse. Então, eles podem tanto aumentar ou diminuir a transmissão sináptica, simpática. Foi o que a Tainara colocou agora aí. Certo? Exatamente isso. Só que quem faz o quê? O alfa, ele bloqueia os canais de cálcio, diminuindo a liberação de noradrenalina. O beta abre o canal de cálcio, aumentando a liberação de noradrenalina. Então, alfa e beta pré-sinápticos vão regular a liberação de noradrenalina para a sinapse. Ok? Muito bem. Eles trabalham juntos, mantendo uma certa harmonia entre eles. Tá? A ponto de que, se eu bloquear um deles, automaticamente sobressai a ação do outro. Ok? Gente, isso é importantíssimo. Nós temos fármacos fazendo isso diariamente. Certo? Se eu bloquear um, sobressai a ação do outro. Então, se eu bloquear beta, eu vou ter o quê? Predomínio de alfa. Eu vou ter diminuição de nora na sinapse. Se eu bloquear alfa, vai sobressair a ação de beta, eu vou ter aumento de nora na sinapse. Ok? E esse aumento ou essa diminuição vai refletir nos receptores pós-sinápticos.
Tudo bem? Vai refletir no pós. O pós, eu tenho alfa ou beta. Dependendo do órgão, dependendo a região, eu tenho alfa. Dependendo a região, eu tenho beta. Aí que vocês precisam memorizar aqueles que nós comentamos. Não tem jeito, tem que saber. Exemplo: vasos periféricos, grandes vasos, o predomínio é de alfa. E o que o alfa faz aí? Faz vasoconstrição. Vasos do músculo esquelético. Opa, é vaso, mas é uma outra região. É no músculo esquelético. Vaso do músculo esquelético, o predomínio agora é de beta 2. E sempre que houver beta 2, eu vou ter relaxamento. Então, eu vou ter vasodilatação. Tudo bem, gente? Ok? Coração. Qual é o receptor no coração? É o beta 1. E o que o beta 1 faz? Aumenta a força, inotropismo, lembra? Positivo. E aumenta a frequência, cronotropismo positivo. Ok? Esse é o beta 1 no coração. Beta 1 no rim, lá mais especificamente no aparelho justaglomerular. O que ele faz? Aumenta a liberação de renina. Ok? Qual que é esse que aumenta a liberação de renina? É beta 1 no rim. Ok? No músculo liso bronquiolar, nos brônquios. Beta 2. Se é beta 2, eu vou ter o quê? Beta 2 é sempre relaxante. Então, Broncodilatação? Broncodilatação. Perfeito. Broncodilatação. Ok? O que mais que nós falamos? No útero gravídico, quando o útero está grávido, vai tendo uma sensibilização de receptor beta 2 para promover relaxamento uterino. Ok? Eu acho que um dos poucos órgãos que tem os dois receptores é o pâncreas, onde eu tenho alfa e beta no pâncreas. Alfa e beta. Sendo que alfa diminui a liberação de insulina, e beta aumenta a liberação de insulina. Ok? Eu falei também do alfa na próstata e no esfíncter urinário, né? Onde a alfa estimula a hipertrofia da próstata, que é o crescimento prostático, e a contração do esfíncter. Ok? Gente, um detalhe falando disso. Lembra quando nós falamos de agonista alfa, que eu falei de descongestionante nasal? Lembra disso? Dessa aula? Eu falei do uso tópico, né, que leva ao vício, e falei do uso oral, né?
Eu até disse que com o descongestionante oral tem que tomar cuidado em pacientes diabético tipo 2, né? E pacientes hipertensos. Eu acho que eu esqueci de mencionar também o descongestionante oral em pacientes homens com hiperplasia ou hipertrofia de próstata, tá? Não deve ser usado, porque ele trava a urina, tá? Ele gera a contração de esfíncter, uma contração de próstata, então não deve ser utilizado. Ok, pessoal? Professor, desculpa, esse é o hipoglicemia antioral que você estava falando? Não, do descongestionante oral. Ah, tá bom, obrigada. Que é um agonista alfa. Beleza? Sabendo isso, fica fácil a gente falar dos fármacos agonista alfa e agonista beta, né? E onde nós falamos dos agonistas alfa, que vão promover o quê? Principalmente? Vão promover principalmente vasoconstricção, né? Vasoconstricção. Então, o agonista alfa, ele pode promover vasoconstricção. Então, eu posso ter um aumento de pressão, eu posso ter diminuição na liberação de insulina, eu posso ter a contração de esfíncter urinário, de próstata, certo? Posso ter tudo isso. Um fármaco agonista alfa. Eu vou usar o agonista alfa, a gente usa principalmente de uso comum o descongestionante nasal. É um agonista alfa. Certo? Aqueles fármacos também, o colírio, né, o Lerin e tal, que tira o vermelhidão do olho, também é um agonista alfa. Ele gera vasoconstricção, né, e aí tira o vermelhão, né, do olho. Tem muita gente aí que está habituado com isso, né? Muito bem. Certo? Agonista alfa. E também tem os agonistas alfas, né, utilizado na clínica para cirurgias, né, para evitar sangramento, hemorragias, né, utilizado junto com anestésico local, tá, para promover o quê? Vasoconstricção, tá, e desviar a circulação, né, para você não perder sangue na incisão. Ok? Então, esses são os agonistas alfa. Tudo bem? E os agonistas beta? Nós falamos aí, né, principalmente dos fármacos utilizados, né, na asma, na bronquite, né, os agonistas de beta 2, não é isso? Eu falei dos de meia-vida curta, o salbutamol, o fenoterol, a terbutalina, e os de meia-vida longa, né? E esses fármacos, apesar de serem agonistas para beta 2, mas eles também podem se ligar a beta 1, não é isso? E isso é que vai proporcionar os principais efeitos adversos desses fármacos. O efeito farmacológico esperado é a broncodilatação, mas o efeito adverso seria o quê? Principalmente taquicardia e tremores, né? Que é provocado pelo beta-1. Ok, gente? E para eles se ligarem e estimular o beta-1, vai depender muito de paciente para paciente e do próprio fármaco, principalmente da dose que foi utilizada.
ok? Nós comentamos, né? Aí falamos um pouquinho aí da fisiopatologia da asma, né? A desgranulação de mastócitos, a liberação de histamina, tal. Aí eu comentei, né, o surgimento desses fármacos, até chegar no que a gente usa hoje, que é os agonistas de beta-2 de meia-vida longa, não é isso? Associados ao corticoide. Então, vale a pena vocês lerem um pouquinho, ouvir essa aula que a gente falou, para saber, né, e conhecer a terapia que a gente usa. Tudo bem, gente? Ok? Gente, eu tenho dito. Agora está com vocês. A minha parte eu já fiz. Dúvidas? Professor, o senhor tinha comentado, eu acho que foi na aula passada ou retrasada, que quando um remédio ele não está tendo o efeito esperado, a gente não deve aumentar a dose. É em relação a esse do beta, que ele pode... Tentando lembrar. Olha, os fármacos em si, tá? Quando você aumenta a dose de qualquer fármaco, a tendência é você ter mais efeito adverso do que efeito clínico, tá? Normalmente é isso que acontece, porque quando você aumenta a dose, você pode saturar os receptores que você pretende atingir, e aí o fármaco pode se ligar a outros receptores, e aí eles vão promover mais efeitos adversos. Eu citei o exemplo principalmente dos antihipertensivos, né? Que os cardiologistas, eles não usam dose alta para remédio antihipertensivo. É preferível associar outro fármaco do que aumentar a dose de um fármaco só. Entendeu? A chance de você ter mais efeitos adversos com o aumento de dose é muito maior, é muito grande. Certo, Gabriele? É isso? Sim, professor, obrigada. Digam. Perguntas? Estou ouvindo? Ou melhor, não estou ouvindo nada. Tá tranquilo? Gente, essa provinha nossa, tá? É bem simples, tá? Pode ter certeza disso. É tudo que a gente disse. Não, ela não será toda dissertativa, não, tá? Vai ter teste também, tá? Glória a Deus. Mas, tá? Provavelmente aí o 66 e tal. Mas né, a gente precisa, né, ter aí um pouquinho de noção, né? Espero que vocês dêem uma estudadinha para fazer a prova, né? Eu vou abrir a prova no horário de aula, tá, gente? E vou fechar também no horário de aula, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa prova no horário de aula. Vocês vão ter que me enviar essa prova no horário de aula. Ok? Tudo bem? Beleza? Tranquilos. Gente, eu não sei se vocês têm, mas eu não tenho problema nenhum em dar o meu celular, tá? Então, esse é o meu número particular,
tá? Qualquer dúvida, me chame, tá? No WhatsApp, tá? Porque me chamar pelo Moodle, me chamar... Gente, sabe, eu não fico abrindo Moodle, né? Fora do horário de aula. Então, abrir e-mail, eu até abro, mas eu tenho um horário para isso. Então, fica difícil. Também você manda alguma coisa e eu não vejo, tá? Então, qualquer dúvida, me chama aí pelo WhatsApp, que pelo menos o WhatsApp eu tô o tempo todo com o celular e eu já tiro a dúvida na hora. Ok? Só não usa para pedir nota, tá? Que aí eu não vou ver. Não precisa chorar também. Certo, gente? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Por favor, essa é a hora. Tudo bem? Tudo certo? Professor, você passou alguns fármacos, os nomes e tudo. Isso a gente precisa saber para a prova, certo? Nomes não, tá? Nomes, eu não cobro nomes, tá? O que você tem que saber é a classe que ele pertence. Então, se eu vou te cobrar alguma coisa, falar, o salbutamol, então eu falo o nome, aí eu abro, certo? Pode falar, um agonista beta 2. Entendeu? Então, para você saber a classe dele. O que eu quero que você saiba hoje é a classe. Agonista beta 2. Agonista alfa. Entendi, muito obrigada. Tá? Nomes a gente vai se familiarizando, né? Com o tempo. Ok? Mais alguma dúvida? Pode ser que eu esqueça em alguma questão de pôr algum aviso, tá, gente? Vocês pegam, vê, qualquer vocês me chamem, tá? Não tem problema. Entendeu? Manda lá, professor, eu não entendi a questão 2 aqui, tem uma que eu entendi. Tudo bem, isso aí eu mando o esclarecimento na hora. Ok? Sem problema. Acordou, Maria Eduarda? Estava dormindo? Acordou pro amém? Ah, não, professor. Só liguei a câmera agora, nem sabia que vocês iam ver rápido assim, fiquei até com vergonha. Aqui é na hora. Ah, pronto, desligou. Deixa ligada, menino. Tudo bem então, pessoal? Posso parar a gravação? Beleza.